Eu me dirijo a você, a exemplo do Tiago, que nós vamos mostrar a história dele, que também disse: eu era. Você que era um empresário, você era o marido, você era um cristão, você era um pastor, um bispo, você tinha uma responsabilidade no ministério, na igreja, você era uma pessoa de muita fé, você era uma pessoa bem casada, você era um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, mas você acabou perdendo tudo isso. E hoje você se encontra bem longe da sua realidade. Nós vamos conhecer a história do Tiago. Quem o Tiago era, quem o Tiago se tornou. E qual foi o fim dele? Preste atenção na história dele, em seguida eu volto com você. Eu fiz questão de fazer no meu corpo uma tatuagem de homenagem a Lúcifer. Só tem um detalhe. Eu tinha sido pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Esse sou eu, quando eu tinha acabado de entrar na obra como pastor. Eu era um pastor que era bem dedicado, porque eu queria estar ali no altar, eu queria servir, queria ajudar as pessoas que de fato ali era o meu real propósito. Onde também eu trabalhei com um pastor que ele era mais disciplinador. Nessa igreja eu era segundo desse pastor. E pelo fato de eu ser até mais novo, um pouco mais carismático, as pessoas começaram a vir mais na minha reunião. As minhas reuniões começaram a encher mais do que a deles. E com isso, eu comecei a me questionar se não era talvez eu para ser o pastor titular da igreja, devido ao sucesso que eu estava começando a obter. E isso foi o princípio para a minha queda. Eu começava a comparar a minha vida com a vida de outros pastores, até mesmo que eu conhecia. Eu estava no altar, mas eu estava longe de Deus fazia tempo. Eu pregava em questão do dízimo, não vivia, porém eu era rígido com as pessoas. Só que isso era só no altar, porque eu já não vivia mais aquilo. Eu já não vivia, eu já não sabia o que era devolver o que era de Deus há mais de um ano. Oferta então nem se fale. Mas o senhor não participava das reuniões de pastores, não era falado sobre a questão do temor, da alma, da salvação? Participava, porém por obrigação. Quantas vezes em reuniões o bispo ele falava até mesmo, olha, você que está se sentindo fraco na fé, eu não ia. Eu não ia porque eu tinha o meu orgulho. Tudo para mim virou questionável. E por eu estar mal espiritualmente, eu acabei me envolvendo com uma moça que ela era afastada da igreja. Aquilo ali estava encoberto. Porém, o pastor do qual eu fui segundo, ele descobriu. E a igreja, a direção da igreja, ela me removeu não como forma de castigo. Ela me removeu para que eu pudesse me cuidar espiritualmente. Só que os maus olhos não deixou eu enxergar esse lado espiritual, porque eu já não vivia o espiritual. O senhor enxergou de que maneira essa remoção? Eu enxerguei como uma injustiça. Ali foi a gota d'água para eu pegar a mágoa da igreja, da direção da igreja e de todos os pastores. Eu me senti numa sensação de liberdade. A liberdade que a igreja não me dava. Eu queria viver a liberdade do mundo, aonde eu comecei a fazer coisas que nem antes eu fazia. Antes de eu entrar na igreja eu não fazia. Então eu comecei a me envolver com bebida, com mulher casada. Eu comecei a me envolver até mesmo com droga. Não contente, eu comecei não só a usar droga, mas eu comecei a vender também. Eu morava em uma casa onde a casa de frente tinha uma pessoa que ela incorporava com a entidade. Só que num momento meu de vazio, de fragilidade, esse espírito pediu para conversar comigo. Foi quando eu aceitei.
aonde veio na minha cabeça que, tá vendo, não é o diabo como você pensa. É apenas um espírito de luz querendo te ajudar. E aí foi aonde eu me aprofundei para servir aos encostos. Em questão de fazer sacrifícios de animais. Cheguei a tomar sangue de bicho. Foi quando eu decidi fazer uma tatuagem no meu corpo em homenagem a Lúcifer. Eu notei que o diabo ele me exibia como um troféu. A entidade sempre fazia questão de falar que eu tinha sido pastor. E nessa época eu conheci até então a minha esposa, só que o meu casamento ele era marcado por traições. O Tiago era uma pessoa transtornada, ele não tinha limites para nada. Parecia que tinha o tempo todo algo dentro de casa, espíritos. Eu não conseguia ficar em paz ali naquele ambiente. Só que quanto mais eu me aprofundava, quanto mais eu me dedicava, mais a minha vida ela era amarrada e mais vazio eu sentia na minha alma, a ponto de eu beber todos os dias. Era um pino de cocaína, que passou a ser 2, que passou a ser 3, que às vezes numa noite passou a ser 8 pinos de cocaína, e aonde eu tive uma overdose. Ali, para mim, foi um susto, pois eu vi a morte a primeira vez. Eu me lembro que às vezes de domingo de manhã, eu virado da balada, ainda por efeito de muita droga, até com droga no bolso. Às vezes eu passava em frente a uma igreja universal e ali batia uma vergonha. Ali era como se uma faca ela entrasse no meu peito. Eu lembrava como era bom estar ali. E numa conversa com a minha esposa, ela me perguntou sobre o templo de Salomão. E ela perguntou se eu conhecia. E eu falei para ela que não. A gente conversando, ela me chamou para a gente vir fazer uma visita, para conhecer. E eu, na hora, falei assim, olha, vamos, Fanny. No dia 31 de julho de 2022, eu lembro quando nós entramos no estacionamento, ela olhou para mim e falou, amor, eu tô com uma paz tão grande aqui dentro, que eu tô com vontade de chorar. Eu falei, ué. Então, né, chora, porque eu também tô assim. E ali foi como se eu tivesse pisado os meus pés pela primeira vez na Igreja Universal. Todo o vazio, desculpa, todo o vazio que eu tinha ali na minha alma acabou. Era como se eu tivesse saído de um mundo e entrando ali realmente no reino dos céus. Sabe, eu vi que era o lugar onde eu nunca devia ter saído. E quando começou a reunião, o Bispo Renato cantou a música do Bispo Crivella e começou, eu vim aqui pedir perdão a Deus. Eu sou aquela ovelha que um dia se perdeu. Ali eu senti, eu tive a certeza que Deus ele estava me abraçando de volta. E eu comecei a buscar a Deus de fato de todas as minhas forças. O que saía do altar para mim era a lei. E nessa época, e de fato, veio a nossa primeira fogueira santa. Eu sacrifiquei aquilo que eu nunca tinha sacrificado, nem quando tinha sido pastor. Que foi a entrega da minha alma de fato no altar. A gente subiu, quando nós subimos o altar aqui do templo,
foi diferente. Eu falei, Senhor, se o Senhor não vier sobre a minha vida, eu não vou resistir. Eu preciso do teu Espírito. Eu lembro que o bispo falou assim, você que ainda não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. Do que eu me levantei da cadeira, eu já levantei com a certeza. E eu falei para Deus, eu me lembro até hoje. Eu falei para Deus, falei, Senhor, o Senhor me sustentou 16 anos nesse mundo, servindo ao diabo. Então, assim, eu não estou aqui para passar tempo ou para brincar. Se o Senhor me sustentou e o Senhor tem um propósito para mim, falei, cumpre em mim o teu propósito. E ali eu recebi o Espírito Santo. Ali, eu lembro que quando eu voltei para o meu lugar, a minha esposa olhou assim que eu estava me desmanchando em lágrimas. Falou, você recebeu o Espírito Santo? Eu falei, recebi, nega. Ali foi tudo que eu queria. Os 16 anos que eu fiquei afastado. Tudo que eu sempre busquei, eu recebi naquela manhã de domingo. Ele não olhou para as vezes em que eu murmurei e que eu falei que eu não queria saber dele, que eu queria saber do diabo, que o meu Senhor era o diabo. Ele me aceitou. A minha maneira de pensar, ela mudou. Ela mudou porque eu já não me preocupava com conquistas. A minha preocupação era em agradar a Deus. Hoje o Thiago, ele é um marido excelente, ele é um pai excelente. Tudo que eu procurei, né, no Thiago, hoje eu tenho um homem de Deus do meu lado. Os 16 anos que eu fiquei afastado, a maior luta que eu tive foi a minha luta interna. Então, o primeiro passo, até mesmo para quem talvez está até afastado, vive a situação que eu vivi. Primeiro, vença você mesmo. A maior campanha de transformação de vidas, a Fogueira Santa de Israel. E essa Fogueira Santa que nós estamos vivendo rumo ao Jardim do Getsemane, ela não acabou, ela vai até o último dia desse ano. Você pode chegar a uma igreja universal mais perto da sua casa e você pode entrar nessa fé. É a entrega de vida, é a transformação que só Deus pode fazer. Você que está cansado de ser quem você é, você que está cansado de tentar, você quer resolver o seu passado. Você quer se esvaziar de você. Você olha no espelho e você não se aguenta mais. Você não quer ser essa pessoa que você tem sido. Tem jeito para a tua vida. E essa campanha é para que haja uma mudança no seu interior e, consequentemente, no seu exterior também. E você pode chegar na Igreja Universal essa semana, porque nesse final de ano nós temos uma agenda semanal e uma oportunidade para você chegar a um templo da Universal. 2025 está chegando ao fim. E para que você e sua família encerrem o ano da melhor forma, você não pode perder a programação especial de fim de ano. Na última sessão do Descarrego de 2025, a Sexta-feira do Livramento do Mal, para entrar o ano livre de toda a carga negativa. Sábado, dia 27, de manhã, o jejum coletivo. Eu era cego, agora vejo. Com o lavar dos olhos, com as águas do poço de Jacó. E às 18 horas, o último encontrão dos homens de 2025, com o tema Coisa de Homem, com transmissão simultânea para todo o Brasil. Dia 28, o Domingo da Gratidão, em 3 concentrações especiais.
Dia 29, segunda-feira. O clamor pelos desesperados na reunião da prosperidade com Deus. Terça-feira, 30 de dezembro. O dia da bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, com a unção nos pés. E encerrando esta programação especial, quarta-feira, 31 de dezembro, a virada no poder da oração. A partir das 21 horas, com a apresentação do Templo in Concert, na vigília de Ano Novo, com a Santa Ceia, no primeiro minuto de 2026. Começando o novo ano em aliança com Deus. E encerrando esta programação especial, a quinta-feira, dia 1º de janeiro, é dia OQJF. Em seu lugar, o que Jesus faria? E às 18 horas, a reunião das primícias de 2026, consagrando o novo ano ao consagrar a Deus o primeiro dia. Fim de ano especial no Templo de Salomão. Participe e tenha um final de ano inesquecível em todas as igrejas Universal. Para mais informações, acesse universal.org/virada ou entre em contato com a nossa central de atendimento. 11 3573 3535. 11 3573 3535. Todo final de ano, muitas pessoas, elas fazem de tudo para ver essas luzes, a paisagem de fogos, festas. Quantas pessoas que gastam o que podem e o que não pode para um momento que muitos se reúnem, desejam feliz ano novo, adeus ano velho. Você já viu essa frase? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas a verdade é que nada disso acontece. Você que está cansado de olhar as luzes, esse espetáculo no céu, mas a sua vida logo após está apagada. Nada muda. Ano após ano você continua do mesmo jeito. Até quando você vai continuar assim? Eu tenho uma proposta para você. Proposta essa que a Neuza Oliveira aceitou. E se você aceitar, você vai passar a melhor virada de ano da tua vida. Estou falando sério. Deus, Ele quer mudar essa situação. O que você precisa é dar uma chance para você mesmo. Acompanhe. Desde criança eu odiava o Natal, odiava a virada de ano, porque não tinha perspectiva. A gente não via essa perspectiva de uma nova vida. Você não tinha isso. Devido a minha mãe servir os encostos, então a gente já cresceu nisso. Então a gente tinha as simpatias, né? Os trabalhos, né, para os encostos e o sofrimento, isso ele aumentava. Então, assim, a casa era um inferno. Briga, acidente, contendas. Eu mordia o meu filho mais velho de tanta ira que eu tinha. A minha vida afundou de um jeito que eu fiquei quase louca. Eu estava muito agoniada. Eu estava assim que eu não aguentava mais a situação. Eu ia para a rua e eu pensava na minha cabeça, o primeiro carro que vier, eu estou embaixo. Chegou um dia que eu fiquei muito irada, muito. E aí a última macumbeira que eu fui, mandou que eu fizesse os trabalhos. Eu fiz os trabalhos, fui para casa e fiz uma oração a céu aberto. Falei, meu Deus, se o Senhor existe, se existe um lugar do Senhor que tem uma saída, que eu não vá mais ser enganada, então o Senhor me leva. Na mesma semana, eu não sei como, mas na mesma semana eu fui para a igreja, a Netuzzi Pérez. E ali foi um divisor de águas. Ali foi a transformação da minha vida. Essa coisa da primeira virada de ano com Deus foi uma alegria muito grande, né? Porque os anos passados
era muita tristeza, era choro, a gente não via a hora de terminar tudo, mas com Deus foi alegria, foi prazer, aí veio a paz, já foi acalmando, minha casa foi acalmando, a gente foi tendo expectativa de vida que não tinha antes, né? Porque antes a gente vivia nas trevas. Então, parece que assim, com Deus aquilo clareou, né? Aquilo já te dá um up para a vida, né? Com Deus é totalmente diferente. Com Ele, a gente já tem essa perspectiva de que a gente, olha, meu Deus, esse novo ano é a virada da minha vida, entendeu? Eu estou entrando um novo ano com o Senhor. E cada vez mais, né? Sempre vem coisas boas, você tem novas expectativas, você tem as suas orações que são respondidas, né? Deus transforma, minha família é bênção hoje eu tenho meu trabalho, eu não tenho estudo nenhum, mas eu trabalho para mim, Deus veio mudando, Deus veio transformando, o Espírito Santo, a paz interior, que é uma coisa assim que eu nunca tinha, né? Parecia, dentro de mim parecia um inferno. Aí então com o Espírito Santo veio a paz. Eu não abro mão de, pode ser o passeio que for, a minha virada de ano é na presença de Deus, porque Ele traz segurança, Ele é a nossa segurança. Então pode vir o que vier, pode falar crise, o que vier, mas você está seguro, eu me sinto segura, Ele é o meu porto seguro, entendeu? Então eu já passo segura, eu já passo feliz, né? Porque eu sei que eu e a minha casa, nós estamos seguros na mão de Deus. Olá a todos, estou aqui com a minha família na expectativa da grande virada, no poder da oração. É mais um ano que a gente decide passar na presença de Deus, né? Finalizar o ano e iniciar o ano na vigília da virada tem sido maravilhoso para nós. É isso aí, então traga a sua família e venha participar num templo da Igreja Universal. Olá, tudo bem? Meu nome é Cirlei. Meu nome é Anderson. Nós estaremos presentes na vigília da virada no poder da oração. A nossa expectativa é de terminar o ano com Deus e começar melhor ainda, porque nós entendemos que começar o ano na presença de Deus é a melhor escolha que nós podemos fazer. A maior virada de ano de todos os tempos no poder da oração. Vamos encerrar esse ano orando e começar um ano novo no poder da oração, colocando Deus à frente, em cada templo da Universal. A partir das 21 horas, nós estaremos aguardando a sua chegada, aqui na Mauro Ramos, número 1310, no centro. Por que a partir das 21 horas, em todos os templos da Universal? Porque nós vamos abençoar as pessoas que estiverem entrando na vigília. A partir das 21 horas, nós vamos transmitir o coral do Templo de Salomão. E as pessoas que receberam em cada igreja universal, e se você não recebeu, você pode passar na Universal e receber gratuitamente uma folha como essa, como nós colocamos aqui a imagem, que diz assim: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Cada área da sua vida. Nessa folha, você vai escrever as bênçãos que você deseja na sua vida no ano de 2026. E nós vamos determinar com você, ligar com você, e assim vai suceder para a sua vida. Às 22 horas em ponto começa a vigília, meia-noite, momento esperado, aguardado, nós vamos estar orando e colocando Deus à frente. Haverá Santa Ceia, em volta de 00:10, por aí a vigília já vai encerrar e você vai voltar para sua casa, você vai sair de cada templo da Igreja Universal com a direção, com a visão, com a fé. Nós vamos profetizar, não é adivinhação não, é a profecia na palavra de Deus, o que vai acontecer na sua vida no ano de 2026. A palavra de Deus não erra, esteja conosco. Nós vamos orar agora e antes da oração, eu quero deixar esse intervalo falando a respeito da semana do batismo que teremos, a oportunidade que Deus está lhe dando. E eu volto orando. Nada melhor do que começar um ano novo de fato, começando uma vida nova. E o batismo nas águas, para quem ainda não tomou essa decisão, é a melhor escolha.
O momento de deixar para trás a velha vida, o velho eu, e começar uma nova história. Aproveite a Semana do Batismo da Virada, de 24 a 31 de dezembro, com pastores de plantão todos os dias, prontos para batizar você. E plantão especial no dia 31, até às 8 horas da noite, antecedendo a Vigília da Virada. Traga uma muda de roupa e não se esqueça, de 24 a 31 de dezembro, durante todo o dia, em todas as igrejas Universal. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração e eu peço ao Senhor que dê forças a essa pessoa para que ela esteja presente em uma igreja universal. Ela que todos os anos tem passado sozinha, há pessoas que estão tão desanimadas, desacreditadas, outras até aceitaram um convite para uma festa, para uma reunião em família, mas a verdade é que ela está tão desanimada. Ela não tinha até então uma outra opção melhor, mas agora esse convite chegou para mudar, transformar a vida dela. Abençoa essa água dando força, saúde, é o que eu te peço e desde já te agradeço. E todos que creem digam assim seja, amém e graças a Deus. Bebamos juntos da água. Graças a Deus. Nesse domingo nós teremos o domingo da gratidão. Você tem sido grato a Deus por aquilo que Ele tem feito? Só o fato de você estar agora acompanhando esse programa, graças a Deus por isso. O domingo da gratidão, e você pode expressar nesse domingo a sua gratidão a Deus. Há pessoas que vão escrever uma carta, outras vão levar uma alma, uma convidada para a casa de Deus. Há quem vá ofertar, há quem vá agradecer com palavras. Eu não sei como você vai expressar sua gratidão, mas você é muito bem-vindo em cada templo da Universal. Estaremos juntos aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro, especialmente às 9h30, às 7h e também às 18 horas. Eu e você é o nosso convidado. Um forte abraço, Deus abençoe a todos e até lá. E lá se vai mais um ano. E você já parou para refletir sobre o quanto Deus agiu nos seus caminhos? Nas bênçãos que chegaram, nas lutas que te fortaleceram, nos livramentos, os que vimos e até os que nem soubemos, e tantos outros momentos que fizeram parte de 2025. Muitas vezes pedimos, mas agora é hora de agradecer e reconhecer o agir de Deus em nossas vidas. Neste domingo, 28 de dezembro, o último domingo do ano, o Domingo da Gratidão, às 7h, 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal.